vamos enfrentar muitas experiências, vamos estar com inúmeras pessoas, pessoas de todo caráter, pessoas com mais ou menos experiências do que nós. Então, nós prescindimos dessas experiências e precisamos aprender também a conviver com as pessoas que estão no ambiente junto conosco, porque nós somos diferentes, embora nós temos a mesma crença, o mesmo ideal, nós temos, né, as nossas fragilidades, as nossas diferenças, e a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças aí. Então vamos lá. Para que nós cheguemos à evolução, basta a gente aprender, desvendar essas capacidades que tem no nosso mundo íntimo. Todo mundo tem. De repente a gente pensa assim, aquele sujeito é tão ruim, tão mau, tão despreparado, que ele é o oposto da maldade. Ele não tem nada de bom nele. Bom, pode ser que nesta existência ele não demonstre as capacidades que ele tem. Aquelas que ele tem, ele usa ainda para o mal. Mas ele não foi criado mal. Ele não é mal, ele está no mal temporariamente. E quando ele se enfastiar do mal, pelas dores que ele vai provocando no seu caminho, e a ele mesmo, pelos seus maus comportamentos, pelas encarnações dolorosas, ele vai despertar para olhar para o outro lado, para ver as possibilidades que ele tem, e aí ele começa a melhorar. Então, quando o homem desvendar as capacidades que ele tem, ele deslancha, ele vai rápido nesse caminho, nessa caminhada aí. Então, só quando ele nega a entrar em contato com o seu sentido, íntimo, é problema. Muitas vezes nós negamos de olhar para dentro de nós, de conhecer essas possibilidades que a gente tem, nem para pensar. É só corre e atira para todo lado e tenta fazer muitas coisas, mas não para se conhecer, para se analisar, para analisar os seus sentimentos, as fragilidades que tem, como é que ele está se desenvolvendo na vida, porque em todo lugar há avaliação dos trabalhos na casa religiosa, a avaliação dos trabalhos no nosso campo material, em tudo, em todos os setores da vida. Mas e nós estamos nos avaliando? Como é que nós estamos nos comportando no dia a dia? Às vezes nós estamos assim, num patamar ainda que a gente não sente, não percebe. Mas quando a gente estuda muito, qualquer deslizezinho, a consciência, pá, é ali na hora. Pisei na bola agora. Nossa, não deveria ter tido esse pensamento. Esse pensamento já não é para... Pera, calma, vamos começar tudo de novo, não é assim. Então, quando a gente estuda muito, não é? E a gente vai melhorando esse campo mental nosso, a gente já tem essa ajuda aqui, ó. Se propõe a empregar a vontade na superação dos seus limites, ele vai conseguir. Nós precisamos de querer ir para frente, não terceirizar. Que os outros orem por nós, que os outros façam por nós, que as pessoas possibilitem para nós. Mas avançarmos cada dia um pouquinho, milímetros que seja, de cabeça erguida, com consciência aberta, tranquila, de que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. E é assim que a gente precisa nessa caminhada. Se amplia a consciência para além da superficialidade dos seus sentidos. A nossa consciência, ela precisa largar. Quem encarnar e desencarnar do mesmo jeitinho, perdeu tempo por aqui. Não fez muita coisa para si próprio, não. E muitas vezes a gente se dedica muito a fazer as coisas para ajudar os outros e se abandona. É o autoabandono. Nós precisamos de fazer como Jesus pediu, amai o próximo como a si mesmo. Ora,
Como que eu vou amar o próximo sem me amar também? Fazer o bem para os outros sem fazer o bem para mim também. E como que eu faço o que é bom para mim sem eu analisar o que eu estou precisando também? Esse exercício aí é exercício de reforma íntima, viu? Então, nós precisamos também de disciplinar. Se disciplina o pensamento e reforma o caráter, aí nós vamos progredindo, nós vamos caminhando, cada dia um pouquinho, né? Eu quero, mas eu devo, eu posso. Então esse tipo de pergunta a gente precisa de se fazer. Porque se a gente for fazer tudo o que quer, vai meter os pés pelas mãos muitas vezes, né? Se não se nega ao amor, nós não podemos nos negar ao amor. Ele é a base de tudo, é o alimento de tudo e de todos nós. Se lança nova visão sobre a dor inevitável na sua trajetória, né? Nós precisamos de analisar as dores que nos acometem. Esta dor que eu sinto no corpo, peraí, eu não tinha essa dor, então eu vou ficar já esperto. Espera que eu vou no médico descobrir o que eu tenho. Faz exames, não é nada. Ou então ele vai falar o porquê que é. Então vamos nos medicar, vamos nos tratar. Vamos nos tratar espiritualmente. Porque muitas vezes nós estamos querendo curar corpo sem estar pensando em curar os nossos espíritos. Sem curar a nossa mente. Não é? Os nossos sentidos, os nossos sentimentos. Então, coração cheio de mágoa, ressentimento, é veneno que a gente vai guardando por dentro. E isso atrapalha o trabalho da espiritualidade fazer algo por nós. Agora, uma mente limpa, calma, tranquila e confiante, recebe. Porque Deus é o providenciador de tudo e Ele não regula nada para nós. Não é? Ele nos ama e distribui as suas bênçãos a mãos cheias para nós. Não é? Então, nós precisamos de lançar um olhar sobre a dor. Dor é bênção, não é castigo não. Essa mentalidade de que a dor, a gente precisa se livrar dela, tem que mudar. Né? Como é que eu me comporto diante dela? Se não tem como me livrar dela, que lições que ela está me trazendo? O que eu posso fazer para continuar caminhando apesar dela? Isso aí é o que a gente precisa estar fazendo. Então, uma das potências, né, da alma está aqui, ó, na vontade. A vontade. Então, há uma poderosa rede de forças e energias ocultas em nós, vibrante, que se externa através da nossa aura, todos, sem exceção, bons ou não bons. Né? E nós estamos repartindo uns com os outros essas energias todas aí. E somos responsáveis por isso. O que eu vibro? O que eu estou emanando para os outros? E também a responsabilidade com o que eu estou captando do ambiente, trazendo para dentro de mim também. Porque a gente precisa de ter vigilância da emoção, vigilância da nossa mente, do nosso pensamento, canalização das energias para as coisas santas, né? Porque aí nós vamos estar bem para essa caminhada. E a vontade, ai, que vontade, como que a gente fala isso, né? Que vontade de comer um doce, um pudim, que vontade de comer galinhada que a minha mãe fazia, só a dela que era boa, o macarrão da vovó, né assim? Ai, que vontade de ir na loja de comprar isso, e a TV bombardeia o tempo todo, ó, pá, é carro, é isso, é roupa, cada coisa de uma maneira diferente, cada coisa mais linda do que a outra, e a nossa vontade, né, cresce. Mas de que nós estamos com vontade mesmo? De ter, só ter, ou também de ser pessoas mais amáveis, mais gentis, mais caridosas, mais tranquilas, mais calmas,
mais positivas diante da vida. A gente precisa de fazer essa coisa aí também. Então, tem uma história do cavalo que ilustra bem essa acomodação e essa desacomodação em nós, não é? Bom, um fazendeiro tinha um cavalo que ele gostava muito, e esse cavalo caiu em um buraco, e o buraco não comportava assim nada que viesse por baixo para poder trazê-lo. Tentaram de tudo, mas não tinha jeito, era fundo e um pouco assim, mal ele coube ali. Então não tinha outro jeito. Então o fazendeiro disse, o jeito é sacrificar o animal, muito pesaroso, vamos sacrificar. Aí pediu que trouxesse lá um tanto de terra lá, na caminhonete, e o pessoal ia jogando a terra nele, né? Bom, ele estava quieto, parado lá assim, à medida que caía a terra nele, ele, né, sentia a terra e dava aquela terra caía. Aí, daí a pouco, o cavalo veio subindo, entendeu? Ele estava acomodado ali naquela situação, mas à medida que foram jogando algo nele, estimulou ele a se mexer, né? Daí a pouco eles viram que toda aquela terra que jogava nele estava caindo ali para os lados ali, e ele mudando de posição e foi subindo, até que eles terminaram de jogar a terra e o cavalo conseguiu sair do buraco, né? Motivação é algo que te faz ter uma ação, é uma vontade. Eu não quero isso, eu quero fugir disso, eu tenho, né? Então é assim também que a gente faz, né? Então, meus amados, esta força nós temos. O Albert Einstein, ele diz assim, ó, há uma força mais poderosa que o vapor, que é a eletricidade, que é a energia atômica. Olha só, hein? Um físico falando isso, que é a vontade. Por quê? Porque sem a vontade ninguém faria nada. Não teríamos saído das cavernas até agora. Morreríamos de fome. Morreríamos inanimados. Porque quem não se movimenta acaba que, né, ele vai enfraquecendo e perdendo os seus movimentos. O cérebro ficaria parado porque nós pensamos, mas se trabalhamos, se realizamos, nós vamos melhorando. Então, ele diz que a força mais poderosa do que vapor, eletricidade e energia atômica é vontade, é a vontade. E ele diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Quando você desconhece algo, você é de uma forma. Mas quanto mais lúcido, mais conhecimento você tem, o seu espírito amadurece, se transforma e não volta mais àquele patamar da ignorância. A gente se projeta. E o Einstein também fala que a liberação da energia atômica, ela mudou tudo. Mudou tudo no mundo, menos a nossa maneira de pensar. O homem ainda está atrasado, apesar de tanta tecnologia, ainda está, nós seres humanos, atrasados ainda em descobrir esses poderes que temos em nós, né, que vai impulsionar esta vontade para fazer com que nós saiamos do local que a gente está e vai cada vez mais para cima. Então a maior de todas as potências, ela é responsável pela nossa evolução, que é a vontade, né? Por que os meninos não aprendem na escola? É porque não tem escola? Não tem escola. É porque não tem professores? Tem professores. Tem professores bem formados, com formação? Tem. Tem os pais que dão apoio, que coloca lá, né? E cobra e põe? Sim, mas quando a pessoa não se interessa, ela não tem vontade, ela não cresce. Ela não faz nada, não copia nada, não resolve um exercício, ela não quer nada.
essa pessoa vai aprender alguma coisa e vai para frente? Não vai. Né? Até que as dores da vida venham com aquele ferrão lá e coloca o indivíduo para trás. Meu pai falava assim lá em casa: vocês que não aprendam aqui em casa as coisas que a gente ensina, com os exemplos também não, que o mundo vai educar vocês lá de fora. A vida, ele falava, a vida educa. E os métodos que a vida usa para nos educar não são aqueles que o papai e a mamãe, né, usa conosco também não. Então, veja bem, atua sobre o corpo fluídico e modifica suas vibrações. O que acontece? À vontade. Vocês adentram na câmara ali para receber o tratamento. Os médios estão ali canalizando essas forças todas e é um trabalho e é desgastante para todos nós, não é? E aonde que está a nossa cabecinha? No que a gente vai fazer amanhã, no jogo de futebol, no capítulo da novela, na academia que a gente tem que ir? Ou nós estamos, não é, também envolvidos nestas melhores vibrações ali, para que a gente entre em contato, em simbiose com os fluidos que ali estão sendo oferecidos na câmara, não é? Então, a vontade deixa, não é, a pessoa apropriada a novas e elevadas sensações, prepara ele para degraus cada vez mais altos na existência. Deixa essa pessoa que tem essa vontade apropriada a novas elevações e sensações, prepara ele para essa caminhada e prepara também para os desafios, porque vem desafio. E o que faz a gente crescer na vida? É desafio. Se não tivesse desafio, estava todo mundo de boa, tranquilo. Quantos de nós estaríamos aqui ou estudando, ou eu palestrando, se a gente não tivesse, né, as cobranças espirituais, as enfermidades? Então a vontade vai derrubando pouco a pouco tudo que é obstáculo que vem para frente. Querer é poder. Querer é poder, né? Bom, vamos só fazer uma diferença aqui entre o desejo e a vontade, porque tem diferença, não tem, Joaquim? Claro. Tem. O desejo são as necessidades do corpo, do instinto. Um animal, por exemplo, vive buscando satisfazer os seus quereres. Não é assim? Sai para caça. Os gatos, ninguém vê gato. Eu tava falando, Joaquim, o gato, se ninguém vê gato de dia, pisando no asfalto quente aí, não, nada não. Ele dorme lá, né, e tal. De noite ele sai, a gente vê um tanto de gato aí na rua. Né? Ele descansou de dia, mas, né, agora nós vamos descansar de noite. Mas de dia, não levanta da cama, não vai para a escola e para o trabalho, não, para ver como é que fica. Né? Então, todo desejo vem do corpo, das necessidades do corpo e do instinto. Agora, a vontade é decisão deliberada, é ação, né? Então, olha aqui, eu estou andando na rua e sinto vontade de tomar um sorvete. Eu sinto vontade? Não. Eu sinto desejo de tomar sorvete, porque meu corpo que precisa refrescar e ingerir açúcar. Mas aí, né, o Joaquim que estava lá andando com essa vontade, não, peraí, eu sou diabético, então eu resolvo não fazer isso. Nesse momento, nós controlamos o desejo. A vontade tem controle sobre o desejo. Nós não podemos errar em espécie alguma, em hipótese alguma, e falar que o nosso desejo, eu errei porque o meu desejo, como é que fala ali? O meu desejo era maior. Não, o seu desejo não é maior do que a sua vontade, só se você quiser. Só se você deixar com que ela dirija-nos. Não é assim? Aí eu estou desejando isso. Eu desejo passar no vestibular. Então eu tenho que ter vontade de estudar. Eu desejo passar no concurso. Então eu preciso também de fazer de tudo. Me alistar lá, concorrer. Eu estou desejoso de comer uma galinha caipira. Então vá preparar. Eu estou desejoso de encher a cara no fim da semana. Desejoso. Mas você vai pensar, mas eu não posso. Não é por aí. Então, a sua vontade
né? Ela tem que prevalecer. Quando há fraqueza de vontade, a gente quer ficar desse tipo aqui, ó, deitado numa rede ou num sofá macio, controle na mão, com a lata de coca bem gelada ali, né? A pipoquinha, e venha a nós. Venha a nós o vosso reino. Só isso. Mas o que a gente está fazendo? Então, muitas pessoas passam a ter desgosto pela vida porque não estimula ele mesmo a sua própria vontade. Essa vontade, ela está adoecida nele. A ociosidade, a falta de fé, geralmente, tá? A falta de crença na sociedade, que as coisas vão mudar, que eu posso, que eu sou capaz. Se eu for preterido, alguém vai me querer depois. Eu não preciso, né, tirar a minha vida por causa dele ou dessa situação. Não. A gente viu aí nas redes sociais aí aquele um moço que descobriu que estava sendo preterido por outro lá, né? Ele descobriu a situação lá na casa com a esposa e gravou despedida e falando para os filhos irem para verificar negócio de partilha. E ele noticiou nas redes sociais, deixou tudo gravado, o seu próprio, né, a sua fuga da realidade, que foi tirar a sua oportunidade de reencarne. Então, é uma coisa triste, é uma coisa muito triste. Por isso que nós precisamos estimular o melhor em nós e não deixar a força do instinto sobrepor a nossa vontade, o nosso desejo de viver. Essa vida é muito boa, não é? E nós precisamos nos amar. Quem tem amor a si mesmo, nada vai abalar. Então, quanto mais a gente se moraliza também, não é? Tanto mais desenvolvida vai ser a consciência que a gente vai ter e a gente vai ouvir ela. E estimula a nossa vontade. É a justiça divina dentro de nós. As leis de Deus que estão inseridas na nossa própria consciência. É a consciência vigilante de Deus conosco. Ele, quando criou a todos, colocou em nós, na nossa consciência, gravado lá, as suas leis. Não tem como fugir disso. A segunda potência é a consciência. A consciência é pensamento íntimo que pertence ao homem, viu, gente? Como qualquer pensamento. É uma recordação intuitiva do progresso que ele realizou nas precedentes existências, viu? Quantas vezes sobe na nossa consciência coisa que nem é dessa vida, que é de um passado, né? Mais ou menos longe. Então, nós precisamos ficar de olho no que nós estamos pensando. Ah, mas o que é isso que eu estou sentindo? Eu nunca pensei por esse lado, eu nunca senti isso na minha vida, né? Então, essa voz secreta da alma que aprova ou desaprova as ações, aquilo que está subindo no nosso pensamento. Então, a gente tem que se vigiar. Jesus dizia, olhai, vigiai e orai, para não cair em tentação, né? Então, o sentimento que se passa em nós, lá no fundo do nosso coração, qual que é? É um sentimento bom? É um sentimento altruísta? É um sentimento de desejo de bem para a humanidade? De caridade? Ou é um pensamento egoísta, revoltado, de azedume com a vida, amargo, amargura? Amargura faz dar doenças no coração, um monte de coisas aí. Então, segundo o Espiritismo, esses estados de consciência que assoma na nossa tela mental estão impregnados na nossa alma. E representa na vida espiritual, quando nós desencarnamos, os graus de evolução da nossa personalidade quando nós desencarnarmos. Quantos desencarnados tem aí, se tiver médium vidente aqui que pode dizer isso,
Quantos desencarnados tem, né, que entram em confusão mental e que ficam sofrendo por conta de projeções mentais, de apegos, de coisas dele no passado, apego no próprio corpo físico lá. Né? Ele não está lá, mas na mente dele, né, ele projeta todas as sensações e o seu espírito sofre com aquilo. Então a gente precisa aprender essas coisas. Então a consciência, no palavreado mais simples, é a ciência da existência interna e externa. Nós temos que ter a consciência desperta. Quando nós começamos a trabalhar e desenvolver a nossa consciência, nós passamos a nos preocupar com o dever. O que é o dever que o Evangelho fala? O dever é uma lei natural que todos estamos submetidos, todos, sem exceção. O dever moral é muito difícil de ser cumprido na ordem dos nossos sentimentos. Dever moral. O que é um dever moral? Não é um dever, qualquer dever. É de ordem moral, envolve gratidão. Envolve o amor mais puro, que não cobra nada do outro para poder ser feito. Hoje eu escutei uma avó, fez um vídeo, jogou nas redes sociais, falando para as outras avós. Eu gravei um vídeo dizendo que vocês não percam tempo cuidando de neto, não. Gente do céu. Cuidando de neto não, porque eles vão crescer e ainda que a mãe deles ou o pai deles fala, vamos lá na casa da sua avó, eles nem vêm na casa da gente ver a gente. Que coisa horrível que é isso. Quanto que ela está magoada, chateada, amarga com a vida. O amor é gratuito, ele deve ser feito. A gente tem que amar os netos, sim. Tem que tirar tempo para os netos, sim. Não é? Temos que ajudar a criá-los, se assim os pais precisarem, sim. Sem qualquer interesse que eles se voltem ou vão cuidar de nós, não importa isso. Imagine se Jesus fosse pensar assim. Teria deixado nós lá no dia da cruz lá, né? Então, a gente precisa de... Então, em nossa consciência estão inseridas as leis de Deus, para que a gente não alegue essa ignorância. Mas onde que o dever começa e onde ela acaba? Aí o Evangelho fala que ele começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós. Olha que beleza. É lindo isso, não é? O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas mais que a si mesmo. E a um só tempo, juiz e escravo na vossa própria causa. Ele é juiz, não é? E escravo na sua própria causa. Então, quem ama e cumpre os seus deveres, pronto. É isso que Deus quer de nós. Outra potência, o livre-arbítrio, que é a capacidade de plantar o que você quiser. Pode tomar qualquer atitude. Ninguém vai lá te prender, mas vai vir consequência. Se vier consequência, assume. E nem sempre as consequências são boas, né? Porque existe justiça. E a justiça, a lei de justiça, ela, né, nos leva a colher exatamente o que a gente plantou, né? O livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente seu próprio destino, possibilita a ele a escolha na sua trajetória, que caminho ele vai tomar. Eu vou ser médico, eu vou ser professor, eu vou assumir minha mediunidade e vou ajudar as pessoas. Pronto, eu vou casar e vou constituir uma família com amor. Então nós decidimos isso daí, não é? Agora, o que vamos fazer disso depois? Mas olha só, o livre-arbítrio, ele tem a evolução. Olha que interessante a evolução do livre-arbítrio. Quando é criança, né, ela não tem livre-arbítrio ainda, ela tem anomia. Ela pensa, ela é inteligente, ela deseja, ela quer e muitas vezes ela vai fazer alguma coisa que não pode. O que o adulto tem que fazer? Né?
orientar, para que não aconteça nada de ruim. Então, ela tem anomia. Quando está adolescente, igual aquele jovem bonito ali, ó, escorado naquela pilastra ali, né? Quando, é você mesmo, né? Não tem ninguém lá atrás, não, é tu mesmo, lindo mesmo. Então, quando é jovem, a gente ainda não está de posse do livre-arbítrio. Ele tem heteronomia. Só quando você fica adulto, que você amadureceu, né? Que você já tem autonomia para poder fazer as coisas. Eu assisti um trechinho de um filme que a filha estava com 19 anos e pegou as coisas para ir embora de casa. Aí a mãe falava assim para ela assim: o quê? Você quer ser livre agora? Você quer ir embora agora? Por que você não quis ser livre aos 9 anos de idade? Você bebeu o meu leite, comeu o que eu te alimentei, eu fiz tudo por você, etc e tal. Achei que ela fala muito apropriada e interessante, não é? Não é assim como as pessoas pensam, não é? Então, aí quando a gente tem autonomia, aí nós vamos tomar decisão. Aí nós estamos debaixo do livre-arbítrio, não é? Menos conhecimento do livre-arbítrio vai fazer mais danura. Com mais conhecimento, vai pensar primeiro. Então, o livre-arbítrio significa ser responsável por a determinação que você tem que ter, responder por suas atitudes, assumir as experiências pessoais e as reais compreensão dos seus erros e decidir por si. Só quando a gente tem autonomia, você já pode decidir por si, não é assim? Caso contrário, quem decide é a mamãe. Quem decide é a... Fala lá. Mamãe, papai. Depende? Ai, meu Deus. Então, olha, o livre-arbítrio também, nós precisamos de alertar aqui, porque os perigos, né, ao livre-arbítrio também, ó, você carregar culpa, se autopunir, alimentar baixa autoestima, ter medo de tudo das suas escolhas, né? Você vai deixar de ir, de caminhar, de fazer, de realizar. Como que você progride desse jeito, né? Então, nós precisamos de ter conhecimento sobre nós, sobre as leis de Deus. O que Deus espera de nós? O que Jesus está aguardando que nós façamos? Outra potência, o poder da mente. Gente, se nós soubéssemos o poder que a gente tem mental, é incrível, viu? O poder é incrível. Na visão espírita, a mente é considerada uma potência, um atributo do espírito com grande capacidade de influenciar e moldar a sua realidade. E é verdade. Teve uma moça que tinha uma mãe extremamente doente, mas a mãe era odienta. Sabe aquelas pessoas negativas que só pensavam, não tinha jeito. Ela não recebia nada, porque ela criou uma couraça. Então, o que a filha passou a fazer durante muito tempo? Reservava um momento do dia, todos os dias, mentalizava a mãe dela como pedindo a Deus, intercedendo por ela, pela mãe, imaginava as bênçãos de Deus derramando-se sobre aquela mãe, e cada momento, cada oração daquela ali, um pedacinho daquela couraça da mãe fosse rompida, quebrada. Veja bem, hein? No final de um tempo mais ou menos longo, um ano ou um ano e pouco, a mãe mudou completamente. Quando na mente dela, ela não visualizou mais aquela couraça. Só faltava aquele último pedacinho a ser quebrado com o poder da oração, com o poder mental e com a ajuda daqueles que socorriam ela através da oração. Você pega um copo de água na sua casa, você fluidifica ele.
Você está fazendo o almoço, você fluidifica aquela comida. Deseja o melhor, o medicamento, o remédio. Né? Aspira, entenda que na natureza nós estamos mergulhados, né, nos fluidos curadores, todo remédio que a gente precisa e alimenta, ó, está aí. Mas ninguém de coração fechado, magoado, revoltado é capaz de fazer isso. Agora, quem está de coração aberto, com a mente pura, é capaz de tirar o melhor que tem do meio. Né? Então, nós precisamos de ter responsabilidade com o nosso pensamento. A energia mental é um fermento, viu? Ela fermenta, improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Lá no, se não me engano, é nos Mensageiros do André Luiz, tinha uma médium que não estava indo na reunião mediúnica e os amigos espirituais foram até a casa dela. Chegou lá, ela estava sentada no sofá e tinha uma figura acoplada nela. Era figura de um caso extraconjugal que o marido tinha. Não era ela dormindo, ela não estava dormindo, mas pelo pensamento, a outra tentava prejudicar a esposa de qualquer forma. Então tinha ali uma forma mental dela acoplada ali na média. O que eles fizeram? Intercederam ali, tiraram aquilo para reanimar a média que estava tipo prostrada, para que ela saísse daquela condição e fosse para a reunião mediúnica. Entendeu? Então, muitas mentes que não gostam de nós muitas vezes tentam nos prejudicar com a mente. Agora, se chega e nos pega vacilando, aí dá zebra, né? Então, meus amigos, a outra potência é o pensamento. Ó, é o maior instrumento que se tem notícia e se encontra dentro de nós. É o pensamento. O que você está pensando agora? Você está me olhando, o que você está pensando? Uai, aprendendo. Você só está aprendendo, você está pensando nada. Quem mais teve um pensamento paralelo comigo enquanto eu estou falando aí? Lembrou do marido, do irmão? Lembrou de uma situação que fez, que aconteceu? É assim. Eu estou aqui falando e todo mundo está me acompanhando e fazendo uma fala paralela à minha, com exemplos e tudo mais. Que riqueza que é isso, né? Então, ó, no Espiritismo também nós aprendemos que a emissão de raios mentais, né, se refere a essa transmissão de pensamentos, de energias, que afeta a mente e o corpo de outros seres encarnados ou desencarnados. Tá? Esse que é o problema. Aquilo que sai daqui pode ser bem ou mal para os outros. Esses raios são considerados como força de natureza mental, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, ó, se a gente pudesse ver nossos raios mentais tudo se cruzando por aí, eu não é, meu irmão? É complicado. Então, ao tomar consciência do poder do pensamento, a gente conquista a chave para abrir as portas que nos levam à realização dos desejos mais profundos que a gente quer, né? Depois de Einstein e da física quântica, a gente, né, não pode negar que, em essência, todos nós somos energia. Tudo é energia, meus irmãos. Tudo exala uma energia, né? Agora, tem gente que vai fazer uma visita, vem morto. Por quê? Uai, ele não aprendeu a vigilância, ele não aprendeu a vigiar os seus pensamentos e muito menos os seus sentimentos. A minha amiga trabalha no Código de Pasto, Nazaré, eu chego em casa morta. Não, então peraí, você tem que rever isso daí. Quando eu vou, eu sinto bem. Eu nem levo nada pro povo, eu trago o que eu tenho de bom. Né? Assim, você vê aquelas velhinhas sorridentes, você tira lições de vida e tudo, então é você, não é o povo que você está indo visitar lá, nada não. Olha aqui, ó. Esse indivíduo aqui estuda, né, leva os pensamentos. O que acontece com ele? Olha aqui o tanto de gente querendo projetar coisas na mente dele. Tem uma frase que é assim, ó. A gente pode até deixar o passarinho sentar na cabeça, mas fazer ninho,
Não. Porque pensamento vem na cabeça. Pode ser de nós e pode ser de outros. Não, peraí. Pensamento mais bobo que isso aí? Não. Vai fazer outra coisa. Né? Então, a nossa maior defesa é a oração, é o estudo, né? É a consciência alargada, é o trabalho no bem, é a caridade que se faz, é o amor. Né? Então, o pensamento, essas ondas aqui, ó, nos faz sentir emoções variadas. Essas emoções, elas influenciam a nossa mente, o nosso organismo. Miramês diz que a nossa mente é o chuveiro da nossa alma, não é? Pode nos ajudar a nos tornar saudáveis, viu? Ou pode não nos ajudar. Pode não nos ajudar. Então, nós precisamos ter cuidado. Outra potência, autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, despertar para si, fazer as pazes com suas sombras, não é? Amar a si mesmo, reconhecer seus limites, não ter vergonha dos erros, das mazelas, mas pedir a Deus forças para se melhorar. Né? Então é isso. As coisas ruins que nos acontecem não têm o poder de nos definir, viu, meus amigos? Porque a gente tira as lições e pode ressignificar, dar um outro significado para a nossa vida e fazer diferente. Né? O amor. O amor é o retrato como um princípio fundamental da lei suprema do universo que liga todos os seres. O amor é outra potência. É a maior potência. Tudo foi criado por amor. E tudo está debaixo do amor. Né? É a base da doutrina espírita, o amor. E ele é visto como o motor do progresso. Não é? Olha que lindeza isso que o Fenelon fala no Evangelho. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Porque é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos que se elevam. Não é? A altura do progresso realizado. No nosso ponto de partida, no primitivismo, nós tínhamos, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, o homem só tem sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, que é o requinte de todos os sentimentos. Gente, o Evangelho é um livro de poemas, de poesia, é maravilhoso. Então, do amor de Deus, poderemos ser amorosos. Da bondade divina, poderemos ser bondosos. Da misericórdia divina, poderemos ser misericordiosos. Da justiça divina, poderemos ser justos. Da inteligência divina, poderemos ser criativos. E assim por diante. Né? E a última potência, aquela que ninguém... Exato, que ninguém quer. A dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas antes bendizei a Deus que pela dor neste mundo vos marcou para as glórias do céu. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, não é? Então, no Espiritismo, a dor, na sua natureza física, é entendido também como uma das potências da alma. Mas não é da forma que a gente compreende, não. Ah, eu tenho que sofrer para aprender, para purificar. Não. Mas se nós estamos sofrendo, motivos são algo, né? Então a gente precisa fazer essa ligação. Então veja bem, ela é vista como um recurso que o espírito utiliza para despertar, desenvolver e evoluir espiritualmente. Só vou contar uma coisinha ali. Quando eu era... mas eu já fui custosa, gente do céu. Eu me lembro, assim, detalhadamente, quando eu era criança, da minha adolescência até agora. Rapaz, se eu sentar com você para te contar, você não vai nem acreditar, tá? Olha só, o meu pai, quando eu estava noiva já, comprou um terreno lá, como é que chama aquele bairro? Lá no Tubalino, lá na década de 70. Aí ele falou assim, ó, nós vamos construir uma casa lá para você morar. Eu falei, onde é?
Aí ele pegou e me levou lá para mim ver onde era esse terreno. Quando eu cheguei bem no alto lá assim, vermelhão lascado, um poeirão que vinha até no tornozelo. Vermelhinho. Conhece, né? Quando eu cheguei lá, que eu olhei, eu falei, pai, pelo amor de Deus, não quero isso não. Não quero que faz casa pra mim nesse lugar não vou morar nesse lugar não. Não é nem calçado, não tem nem calçamento. Quando chover eu vou pôr o pé no bar, e meu pai caladinho, não falou nada pra mim. Foi lá e vendeu o terreno e aplicou no que ele quis. Aí adivinha? Fiquei sem. Por que eu fiquei sem? Adivinha? Aí vem a dor. Vem a dor da dificuldade, depois vai pagar aluguel. Vai trabalhar lá para pagar aluguel. Tá vendo porque que a dor vem para poder ajudar o rebelde? Não é? Não é desse jeito. Então a dor é o equilíbrio da educação. Pois ela diverte, faz refletir, faz o sujeito aprender, ensina e permite evoluir. Então por isso que a dor também é uma das potências da alma. E o sofrimento é a repercussão das violações cometidas de ordem eterna. Se nós não transgredíssemos as leis divinas, nós não estaríamos doentes hoje nem sofrendo. Mas hoje nós estamos ganhando consciência. E a partir de agora, de jeito nenhum que nós vamos fazer algo de ruim para os outros, nem para nós. Porque nós não queremos mais encarnações dolorosas, expiações. Nós queremos ser felizes, agora crescer, expandir a nossa mente, o nosso espírito, crescer para Deus. Não é, meus amores? Então, está aqui o Leon Denis, o livro Problema do Ser Destinador, terceiro capítulo lá, é as potências da alma. Interessante que ele escreveu, ele fez uma defesa dessas ideias, né? Da concepção espírita naquela época, do homem e da sua reencarnação. Isso é quase uma exortação, a avaliação do indivíduo a si mesmo e a transformação interior. Foi escrito, né, para a juventude daquela época, juventude francesa, e vale hoje para todos nós. Né? Então, ele achava que o pessoal acreditava muito na ciência, que eclodia naquele momento, e as pessoas precisavam de ideais nobres, de crescer espiritualmente. Então, portanto, ele, né, escreveu isso daí. E se a Nazaré não trouxer, dificilmente alguém vai se embrenhar num tipo de leitura desse, para que a gente possa refletir, meus amados irmãos. E o meu compromisso com a doutrina espírita é esse: alargar a minha mente, o meu entendimento e os outros também. Porque o bem que eu quero para mim, eu quero para os outros também. Que Jesus abençoe você na sua vida, no seu trabalho, na sua caminhada evolutiva, te dê muita força, né? E que essa casa continue ser cada vez mais abençoada como já é. E que esses trabalhadores daqui estejam sendo os canais da misericórdia divina para todo o coração sofredor, encarnado e desencarnado. Amém. Eu ouvi um amém aí? Amém.